Olá, bem-vindos a mais um episódio das Spider Talks. Hoje vamos falar de um tema sensível, mas muito importante. Como é que o diagnóstico de cancro pode interferir na sexualidade de cada um? Para nos ajudar a compreender melhor esta questão, temos a honra de ter connosco hoje a doutora Lúcia Monteiro, médica especialista em psiquiatria e saúde mental, diretora do Serviço de Psiquiatria e de Clínica da Sexologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Olá, doutora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Obrigada a nós. Começo, se calhar, por lhe perguntar, todos nós temos a noção de que o impacto do diagnóstico de cancro na vida, não apenas do próprio, mas do casal e e de quem o rodeia, é intenso, a nível emocional e psicológico. Do ponto de vista da sexualidade, começo por lhe perguntar de que forma ou quais são as áreas em que o diagnóstico de uma neoplasia pode interferir na vida sexual e na sexualidade do indivíduo. Obrigada pela pergunta e pela oportunidade. Costumamos pensar e dizer que qualquer diagnóstico de cancro é igual a um problema sexual, porque introduz preocupações de sobrevivência, de dor, de mutilação, e portanto só a expectativa do que é que vai acontecer e das consequências que podem acontecer causam uma imensa perturbação psicológica ao doente, naturalmente. Depois os processos são muito diferentes, depende da gravidade da doença, do tipo de tratamentos, que todos, de uma maneira ou de outra, como podemos ir desenvolver ao longo da conversa, acabam por afetar negativamente a sexualidade. Ou seja, portanto, qualquer diagnóstico de cancro interfere com a sexualidade do ponto de vista negativo, porque introduz uma série de preocupações que se sobrepõem ao desejo sexual e à rotina sexual do casal, naturalmente. Com o decorrer do tempo, e como se sabe, os tratamentos oncológicos são muito demorados, não é? Muitas vezes 1 ano, 2, às vezes a vida inteira, a sexualidade acaba por voltar a ser uma prioridade e o casal terá que se adaptar, ou não. E começou por... já abordou, por exemplo, a questão dos tratamentos. Eu ia também perguntar para que passemos também, de facto, a falar e ajudar as pessoas a entender melhor o que podem passar e o que estão a passar. Por exemplo, quando falamos de tratamentos e efeitos secundários de tratamentos, quais é que são habitualmente os efeitos secundários que mais interferem, no fundo, com a sexualidade? Ok, então, só para organizar um bocadinho, portanto, a preocupação psicológica, os medos, o medo da morte, o medo da mutilação, o medo da dependência, tudo isso interfere com a sexualidade e, portanto, torna a relação sexual e o desejo sexual secundário, muitas vezes inexistente, durante bastante tempo. E depois depende do tipo de tratamentos, não é? Imaginando um percurso habitual que é a cirurgia, não é? Imaginando que um tumor começa por ser tratado pela cirurgia, a cirurgia, per si, introduz internamento hospitalar, introduz dor, introduz medicamentos adicionais, não é? Muitas vezes analgésicos, corticoides, anti-inflamatórios, antibióticos, todos eles interferem com o desejo sexual. Introduz cicatriz. Às vezes, não é? pós-operatório. Às vezes mesmo mutilação, ou seja, perda de órgão. Imaginando cancro de mama, já vamos falar com certeza de cancro de mama, que é o mais frequente na mulher. Muitas das nossas doentes já não saem da sala de operações sem uma mama, já saem com a prótese ou com o expansor, mas mesmo assim muitas saem com mastectomia ou com uma reconstrução que não é perfeita. E, portanto, a alteração da autoimagem é gravíssima para o autoconceito sexual e para a forma como a mulher se vê a si própria e como se sente objeto de desejo, não é? Pronto, portanto, cirurgia. Depois introduz o tempo de recuperação, não é? Que a pessoa está convalida, está dorida, tem pensos, tem drenos e, portanto, não está disponível para a parte sexual. Depois, se quiserem, podemos desenvolver tudo isto, é muito mais complexo, não é? Bom, para além da cirurgia, temos outros tratamentos, como sabem, que estão relacionados com a oncologia, como a quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia. Vamos por partes. Quimioterapia, frequente, pronto, na maioria dos cancros, que não se conseguem tratar só com cirurgia, avança-se para a quimioterapia. A quimioterapia são muitas drogas, não é? São drogas diferentes, têm impactos diferentes, no entanto, são tratamentos muito prolongados, geralmente endovenosos, e que podem durar 6, 9 meses, não é? Tem consequências
sobretudo nos dias a seguir, de cansaço, náusea, sobretudo cansaço e náusea, muitas vezes alterações até dores. E, portanto, nesses dias as pessoas ficam, de facto, extremamente indisponíveis para a vida de relação e muito mais para a vida sexual, sinceramente. Por outro lado, e portanto isto pode-se prolongar meses. Portanto, muitas vezes durante a cirurgia e a quimioterapia, o casal interrompe a sua relação sexual, o que é diferente de interromper a sua intimidade sexual, não é? Portanto, queria já introduzir aqui, intimidade implica proximidade, ternura, cumplicidade, carinho, carícias, não é obrigatório haver penetração ou haver um ato sexual mais violento, digamos. E, portanto, muitos casais, porque um está indisponível, porque o outro está preocupado, porque tem medo de magoar, porque tem medo de ser rejeitado, de não haver vontade, acabam por entrar num aduzentismo sexual temporário, geralmente, não é? E que é do acordo dos dois e bem tolerado, se o casal estiver bem, não é? Queria acrescentar ainda em relação à quimioterapia um aspecto importante que é a prevenção que se tem que fazer quando se retoma a sexualidade, mas poderemos ir depois, não é? Há algumas prevenções a nível de sexo seguro, a nível de não passar citostato ou quimioterapia para o parceiro e de evitar infecções. Portanto, quando se retoma a sexualidade, vocês imaginem que um tratamento de quimioterapia, por exemplo, um tumor de mama pode demorar 9 meses, não é? São geralmente feitos de 4 em 4 semanas. Mais tarde ou mais cedo o casal pode ter vontade de retomar a sua relação sexual e é importante usar sempre preservativo. Um método barreira. Um método barreira, não só para não engravidar, porque a quimioterapia interfere com a viabilidade dos óvulos e dos espermatozoides, né? Portanto pode provocar alterações teratogénicas, mas sobretudo para evitar infecções, porque as pessoas estão a fazer quimioterapia, estão imunodeprimidas, portanto têm mais vulnerabilidade a infecções genitais ou sexualmente transmissíveis. Pronto. Isto também é muito importante em jovens, por exemplo, a fazer tratamentos de linfomas, de leucemias, que podem ter múltiplos parceiros ou estar em relações recentes e, portanto, é muito importante a prevenção da contracepção e da infecção. Bom. Passando a seguir, radioterapia, que é um tratamento também muito comum, mais nos cancros do que nos outros, não é? A radioterapia, vamos dividir assim, radioterapia em regiões não pélvicas e na região pélvica, não é? Na região pélvica é um tratamento brutal para a sexualidade, com impacto extremamente negativo. E falamos, por exemplo, de radioterapia no cancro da próstata e radioterapia no cancro do colo do útero, não é? ou do endométrio, ou da vulva, enfim, cancros menos frequentes. A radioterapia atua por radiação e, portanto, por um efeito de camadura e depois de cicatrização de tecidos, não é? E, portanto, acaba por, se não haver uma prevenção, e aqui volto a frisar prevenção, a tendência é para provocar estenose, ou seja, contração, fibrose dos tecidos irradiados. E, portanto, por exemplo, a nível vaginal, acaba por provocar secura e atrofia vaginal grave. Portanto, temos, por exemplo, no IPO de Lisboa, um programa para as senhoras que fazem de cancro genital ou de cancro do reto baixo e que, portanto, precisam de radiação pélvica. Temos um programa de prevenção de estenose vaginal, que é iniciado durante a radioterapia e que é implementado e ensinado pelas nossas enfermeiras da rádio e da ginecologia. A radioterapia acaba por provocar também a infertilidade nos homens a nível do sexo masculino e, portanto, o grande grupo que faz radioterapia são os homens com câncer de próstata, não é? E, portanto, acaba por lesar os nervos penianos e provocar disfunção erétil, não é? Portanto, isso. E aqui também tem que haver uma prevenção que é provocar ereções, nem que seja por masturbação, digamos que a ereção é a fisioterapia do pênis, tal como a penetração é a fisioterapia vaginal. Portanto, acaba por fazer a manutenção da elasticidade dos tecidos, no caso do pênis dos cólicos cavernosos, e, portanto, é fundamental para a reabilitação da função peniana. Não tenha a função e da ereção.
Hormonoterapia. A hormonoterapia, como sabem, é frequente no cancro da mama, frequente no cancro da próstata, com efeitos diferentes, não é? No cancro da mama são tratamentos, tanto um como no outro, tratamentos muito prolongados, duram anos, e têm efeitos nefastos na sexualidade, não é? Na mulher, porque são hormonas anti-estrogênio, portanto acabam por lesar, que são a concentração e a circulação de estrogénios a nível da circulação, e tem um efeito sobretudo a nível do aparelho genital feminino, portanto, como sabem, os estrogénios são as hormonas que preparam o aparelho genital para a penetração e para a concepção, portanto, provocam lubrificação, dilatação vaginal. Havendo o anti-estrogénio, que é a hormona, há uma contrariedade destas funções e, portanto, há uma tendência para diminuição da lubrificação, secura vaginal e dor à penetração. Que nós vamos, portanto, este é digamos, a maioria das queixas que me chegam, e eu já vou dizer que na nossa consulta faço muito este papel quase de ginecologista, não é? Portanto, prevenir isto ou tentar que não se agrave com cremes, portanto, massagem vaginal, cremes, para permitir a manutenção do ambiente vaginal. No homem, no homem de cancro de próstata, a fazer hormonoterapia, são pessoas que já têm, por definição, têm já doença avançada, metastizada, muitas vezes, e, portanto, é um antiandrogénio, e, portanto, provoca a disfunção erétil grave, e, para além da disfunção erétil, perda da libido completamente. Portanto, o homem deixa de ter desejo sexual. Não disse aqui, mas, e vou dizer agora, a disfunção sexual mais frequente em oncologia, nos dois sexos, é a perda da libido, a perda do desejo, a perda do interesse sexual. Pelos motivos todos que já fui dizer, não é? Quer pelo impacto psicológico, portanto a pessoa passa a ser dominada por outras preocupações, por outras rotinas, pela incapacidade física, pela fadiga, pela dor, pelo sentir-se mutilada, menos atraente. E mais para todas as... E depois todos os efeitos, aqueles hormonais, etc. E desculpem, se calhar alonguei-me imenso aqui. Não, está ótimo. E perguntar... Já agora, desculpe interromper, só para falarmos dos novos tratamentos, não é, que são cada vez mais frequentes, imunoterapia, anticorpos, terapêuticas-alvo, que são usadas em muitos outros cancros de pulmão, cancros enfim, melanomas, etc. Todos têm, é evidente que são medicamentos muito mais recentes, portanto não temos ainda uma experiência tão consistente como nos outros, não é? Em termos da sexualidade, não há estudos praticamente ainda, mas a nossa experiência é que todos eles têm efeitos negativos, até porque muitas vezes provocam nos dias a seguir tipo síndrome gripal. A pessoa sente-se um bocado entorpecida, cansada, um bocado febril e, portanto, está indisponível para a sexualidade, muitas vezes. Não é? É importante, são novos medicamentos. São os novos medicamentos, mas são cada vez mais comuns. Exatamente. E há bocado falou assim, de algo que é importante distinguirmos, que é a questão da sexualidade e a questão da intimidade. Se calhar gostava que falasse agora um bocadinho mais a questão também da intimidade e como é que já nos está aqui a passar mensagens importantes em termos de prevenção. Sim. Portanto, como é que Quer dizer, a intimidade tem a ver com a qualidade da relação amorosa no casal, não é? E portanto, implica, é uma componente mais psicológica, relacional da sexualidade. Portanto, implica solidariedade, cumplicidade, ternura, empatia. E essa, de facto, não tem que ser afetada, pelo contrário, muitas vezes é reforçada perante uma adversidade tão grande que os dois têm que ultrapassar em conjunto, não é? Portanto, as pessoas podem não ter uma relação sexual semanal ou quinzenal, mas de continuarem a dormir juntos, abraçados e seguros um do outro, não é? A sexualidade passa por isto, sobretudo, esta proximidade, esta partilha de afetos, mas também por carícias, não é? Por atividades em conjunto, e nós aconselhamos imensos casais. Pode não haver uma relação sexual com penetração, mas pode haver um beijo, pode haver um passeio de mão dada, pode haver uma ida ao cinema
abraçados, pode haver um jantar mais romântico. E pronto. Isso é detox, não é? E depois pode não haver penetração, porque pode haver disfunção erétil, pode haver secura vaginal ou dor à penetração, mas pode haver outro tipo de carícias a nível do corpo. O corpo é um grande órgão sexual. Todo ele, exatamente. Outra vez, agora é importante também dizer, e isto muito nas nossas mulheres com cancros de mama, não é? Como já disse, muitas vezes há um período grande de absentismo sexual, não é? Por indisponibilidades várias e porque estes tratamentos se vão sucedendo no tempo e as pessoas vão ficando, por um motivo ou outro, indisponíveis, não é? E, portanto, o cônjuge geralmente ajusta-se, enfim, ultrapassa isso, com mais ou menos, maior ou menor dificuldade. É evidente que há situações complexas aqui, não é? E depois há sempre um momento, quando é que vamos recomeçar, não é? Muitas vezes, imagina, por exemplo, um casal em que ela tem um cancro de mama. Tiveram uma ausência um absentismo sexual de alguns meses. E ele pensa, quando é que ela está disponível? Será que eu vou magoar? Agora não me apetece porque ela já tentei várias vezes e ela não quer ou não pode e tal. Portanto, eu abstenho. E muitas vezes o nosso trabalho com as nossas doentes é convidar a senhora a tomar a iniciativa. Porquê? Porque ela sente, ele agora já nunca mais me procurou, é porque já não se interessa por mim, é porque eu tenho esta cicatriz, é porque eu estou gorda, é porque eu estou sem cabelo, ou estou sem cabelo, e portanto ele já está a ver. E portanto ela sente-se menos atraente, sente que já não é objeto de desejo, será que ele já está desinteressado, será que está a olhar para o outro, está a ver? Portanto há aqui uma tendência ao afastamento só porque não há uma comunicação clara. Aqui o diálogo é fundamental. É essencial, não é? Se quiser, passamos para o diálogo, passamos já para a comunicação sobre o sexo, que é difícil, não é? E nós temos casais que dormem juntos há anos e nunca falaram de sexo um com o outro, não é? Portanto, começa tudo por aí, não é? E esta é uma fase da vida em que necessariamente a comunicação muitas vezes as pessoas pedem para se o cônjuge pode entrar ou não, não é? Como imaginam, ao nível do IPO temos muito pouco tempo para consultas, mas a consulta de oncologia implica algumas especificidades. Uma delas é a disponibilidade para receber o casal, não é? Ou falar com o cônjuge. Às vezes é importante falar, por exemplo, de uma mulher com cancro, falar com o marido, explicar estas coisas, explicar que ela não consegue ter relações porque a vagina está seca, porque dói. Explicar, era importante até que vocês fizessem a massagem um ao outro, pôr os cremes, pode funcionar como um preliminar. Bom, e portanto, queria também dizer que eu estou aqui numa conversa, numa linguagem um bocado muito concreta, não é? Que muitas pessoas não conseguem ter. Portanto, é importante que os técnicos tenham um treino de comunicação em sexologia para estarem à vontade com os termos, não é preciso ser obsceno, nem usar, mas é importante usar uma linguagem que as pessoas percebam. Concreta, não é? Seja concreta e, portanto, ajustar a linguagem ao nível de literacia de cada casal ou da pessoa, não é? Mas um dos mitos aqui da sexologia é que as pessoas têm muito pudor em falar de sexo. Não é verdade. Os profissionais é que têm. Não há treino, as pessoas, sobretudo pessoas da minha geração, não tiveram qualquer formação em medicina sexual. E há uma série de preconceitos e tal. Mas muito menos em comunicação sobre, não é? Portanto, comunicar com o utente é preciso estarmos à vontade e ter treino. Fazemos há muitos anos treino de comunicação em sexologia, precisamente para que não seja só a equipa de sexologia a fazer isto. Portanto, a primeira linha de prevenção tem que ser os médicos da equipa oncológica, os enfermeiros, o oncologista, o cirurgião, etc. Agora, o que é a nossa experiência, e é universal, é que uma vez puxado o tema, os nossos utentes estão ansiosos de falar sobre isto. As pessoas estão ansiosas e falam completamente à vontade. Porque é qualquer coisa que se passa todos os dias lá em casa, todas as noites, não é? E que se ninguém perguntar, é a vida das pessoas, não é? Se ninguém perguntar, o paciente, ou muito mais o cônjuge, sente-se envergonhado, sente que não é para a questão sexual não é para ali chamada, que o médico não perguntou, nada, não é? Se eu vou falar disto, o médico deve pensar que eu sou ninfomaníaca, ou que sou, e portanto há ali um embaraço. Portanto, raramente eu tento, a não ser já pessoas da geração mais nova, os jovens já estão mais à vontade aqui, e muitas vezes são eles que tomam a iniciativa, mas é a nossa obrigação, enquanto equipa, normalizar as questões sexuais tal como normalizamos
as questões da temperatura, da tensão arterial, de situação social, dos dinheiros. Portanto, tal como fazemos as perguntas de caracterização epidemiológica da pessoa, questionar muito simplesmente se a pessoa tem companheiro ou companheira, se tem vida sexual ativa, se tem algum problema a esse nível. Isto deve ser feito na recepção do utente, ou pelo menos em algum momento do início do tratamento. Uma vez feito isto, até pode ser só uma vez, mas já normalizamos a situação. Portanto, se houver algum problema, a pessoa já sente mais à vontade de chamar. No entanto, deve ser a equipa profissional a ir monitorizando isto. De vez em quando perguntar como é que estão as coisas, lá em casa, à noite, já começaram, não começaram, algum problema. Portanto, nós temos estas perguntas muito abertas, sim. Todos percebem e todos estão ansiosos por falar, sobretudo quando há problema, não é? Isso é tão interessante, era uma das coisas que eu lhe queria perguntar, é que, de facto, há muito essa percepção de que é a pessoa, ou o casal, que sente desconforto ou que sente vergonha, mas isso que disse é também uma mensagem importante a passar. Que sim. Os profissionais de saúde, a toda a equipa Agora, a equipa tens de ter treino, não é? Porque treino. Há pessoas que estão mais à vontade ou não, que tiveram aulas na faculdade ou não, mas quer dizer, as pessoas, a maioria não teve, percebe? Particularmente os médicos. Os enfermeiros são pessoas mais treinadas nestas áreas e, portanto, pronto, agora muitos dos meus colegas não se sentem à vontade, não sabem, depois têm medo que a pessoa diga que sim, tem um problema e depois não sabe nem se responder. Portanto, a nossa informação sempre nos workshops de oncosexologia e nas conferências que fazemos é, pelo menos, saber perguntar. Saber, por isso, fazer perguntas de normalização da atividade sexual. Perguntar se há algum problema. Particularmente em momentos-chave do tratamento, não é? Quando a pessoa acabou a cirurgia, quando a pessoa vai começar a quimioterapia, quando está a meio da quimioterapia, quando faz radioterapia. São momentos em que geralmente surgem os problemas, não é? Portanto, perguntar se já houve as pessoas, por exemplo, nesta fase da quimioterapia, muitas senhoras começam a ter problemas de secura vaginal e dor à penetração, como é que é? E, portanto, se o médico, o oncologista, o cirurgião, o enfermeiro, perante um problema identificado pelo utente, não souber intervir, saber referenciar. Assim, olha, muito bem, ainda bem que falámos sobre isso, eu não lhe sei dizer, mas vou mandar para o fulano tal, para o doutor tal, ou para a doutora tal, que vai ajudar. E para além dessa referenciação, portanto, obviamente, técnica, que outros... hoje em dia nós vivemos na era do Dr. Google. Que outros recursos, seja na internet ou em termos noutros ou algumas associações doentes, que outros recursos é que acha que é importante também aqui nesta Pfizer Talk aproveitarmos para difundir, mas que podem ajudar a nível de Dr. Google não aconselho, sinceramente. Mas alguém mesmo a nível de médico? Não, nós temos em termos dos recursos clínicos, infelizmente temos muito pouco. Clínicas de oncosexologia, portanto, equipas multidisciplinares, isto é fundamental haver multidisciplinaridade aqui, especializadas nos problemas sexuais dos doentes oncológicos, só existem nos 3 IPOs. Portanto, só existem clínicas de oncosexologia em Lisboa, Porto e Coimbra, nos IPOs, não é? Recentemente, porque houve o Congresso Nacional de Oncologia e pediram para falar sobre isto, especificamente sobre questões sexuais no doente jovem com cancro. E sabendo que só existem estas 3 clínicas de oncosex e que a maioria dos doentes oncológicos não são tratados nos IPOs, são tratados noutros hospitais gerais ou não, fiz um inventário das clínicas de sexologia do país. Pronto, foi artesanal, não fez... Mas, de facto, existem muitas, sobretudo a nível dos hospitais gerais, muitas no Norte, muitas na Grande Lisboa, 0 a nível de Alentejo e Algarve e Ilhas, que eu saiba. Mas estas clínicas de sexologia dos hospitais gerais estão neste momento, muito centradas na questão de transgênero, das questões de género. E, portanto, os utentes... E as listas de espera são imensas, não é? São muito longas, mas os utentes são mais de 90%
adolescentes e jovens adultos com questões de género. Percebe? E, portanto, as disfunções sexuais da comunidade ou secundárias a outras doenças são residuais. É uma percentagem muito pequena. E doentes oncológicos praticamente não chegam. Eu contactei depois com vários coordenadores de várias destas consultas, quer do Norte, quer do Centro, e, portanto, não há conhecimento na experiência nestas questões que eu tive já a introduzir, específicas dos nossos tratamentos e dos nossos doentes, percebem? Portanto, como ajudar mais, como é que podemos aumentar o acesso ou melhorar o acesso? Só vejo duas maneiras, e discutimos isso depois lá no painel, não é? É aumentar a formação das equipas, fora dos IPOs, portanto, e nós estamos disponíveis e temos feito formação a equipas de enfermagem, equipas multidisciplinares, de hospitais de dia, equipas de oncologia, enfim, do país, precisamente para que, pelo menos uma primeira linha de intervenção, os colegas se sintam à vontade para receitar creme, massagem vaginal, cremes, masturbação, enfim, dilatadores, inibidores da 5-fosfodiesterase, o Viagra, o Cialis e tal. Portanto, faz tudo parte do nosso armamentário terapêutico, que é muito simples. Não precisamos de grande maquinaria para que, sabe? Porque precisamos é que as pessoas saibam identificar e saibam prescrever, não é? Para descentrar as coisas dos IPOs. Outra hipótese seria abrir as nossas clínicas a utentes de fora, o que é complexo nesta fase. Não é? Agora, em termos de associações de doentes, sinceramente, é evidente que as pessoas trocam informação entre si, não é? Mas eu penso que terá sempre, então, nesta área que é tão desconhecida e tão sensível, é importante sempre depois conferenciar com o médico e dizer, olha, aquela senhora ou a minha colega ali do cadeirão da quimioterapia está a fazer isto e isto, posso fazer, acha bem, percebe? Porque pode ser, um creme pode ser útil para uma senhora, não ser para outra, percebe? Um pode ter hormonas, outro não. Pronto, são de facto assuntos muito particulares e muito personalizados. Complexos, não é? Complexos e muito personalizados, quer dizer, um tratamento, cada pessoa tem as suas doses de tratamento, as suas doses terapêuticas, o seu tempo de tratamento e o impacto na sua relação conjugal. Não é? Pois cada casamento ou cada relação conjugal é diferente, não é? É muito específico, é muito sensível e é muito individual. Se a maioria das coisas corre bem, não é? Já agora falámos sempre de casais com muita compreensão e solidariedade e, portanto, que é a maioria, felizmente. Casais onde já havia afastamento, frieza ou conflitos, a experiência oncológica é uma prova muito dura. E aí temos muitos casais que acabam por se afastar e se separar. Não? Sim, quando há situações de vida que já tarefas são difíceis, enfim, a probabilidade de afastamento é grande. E isso é muito significativo aquilo que está, é muito relevante aquilo que está a dizer e espelha bem a realidade de facto é uma área muito sensível e muito complexa e eu gostava no fim de lhe perguntar, como uma especialista aqui e acabou de falar do congresso que tiveram recentemente e dessa experiência também de não só de partilhar com outros colegas, mas toda a experiência que tem das vivências dos doentes que acompanha. Como é que vê, qual é a sua opinião sobre como é que o campo da oncossexualidade está a evoluir? Quais é que acha que podem ser os próximos grandes passos ou áreas de desenvolvimento? A oncossexologia, é assim que se chama, tem mesmo que evoluir, porque a maioria dos nossos doentes são sobreviventes. E os problemas sexuais, ao contrário de muitos outros, que acontecem na altura de tratamentos ativos e que depois desaparecem, como a fadiga, o emagrecimento, as próprias cicatrizes, portanto acaba por haver uma boa evolução e muitos dos problemas são limitados num tempo, desaparecem. Os problemas sexuais, se não são prevenidos ou tratados precocemente, tendem a tornar-se crónicos e a agravar-se com o tempo. Por exemplo, uma secura vaginal, se não é tratada, tende a agravar e a partir de um certo ponto de estenose vaginal, de encerramento da vagina, não há nada a fazer, ou só com cirurgias plásticas muito complexas. Prevenção. Portanto, prevenção e intervenção precoce.
é como uma disfunção erétil. Se não é feita uma fisioterapia, um tratamento com os comprimidos, melhorar a qualidade da ereção, aumentar o número de ereções, etc. Ao fim de 2, 3 anos, o pênis está atrofiado e aí não há mesmo nada a fazer, percebe? Agora, o problema, se calhar, mais lato do que este é o absentismo sexual. Muitos casais acabam, como eu disse, por ter uma pausa na sua sexualidade no início do tratamento ou durante o tratamento, e depois, se não há uma chamada ou uma revitalização da relação sexual, as pessoas acabam por ficar assim. E, portanto, há uma percentagem imensa de doentes oncológicos sobreviventes que desistiram do sexo. Porque não foram ajudados, porque porque não falaram do problema, porque ninguém os não foi falado. E depois acabam por achar que faz parte, o que não é verdade, não é? Portanto, para responder à sua questão, a oncossexologia tem que ser expandida, tem que entrar numa parte normal dos cuidados oncológicos e do programa de reabilitação do sobrevivente, tal como os outros, a reabilitação social, a reabilitação da condição física, etc. Eu fiquei envolvida durante a hora. Obrigada. Muito obrigada. Foi uma conversa super enriquecedora e muito obrigada também pela forma tão descomplexada e não só tão correta, mas tão clara como nos transmitiu essas Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter estado connosco em mais esta edição das Pfizer Talks. Vemo-nos em breve.